Em junho de 1830, Joseph Smith começou seu trabalho de tradução da Bíblia, restaurando textos ausentes por revelação e esclarecendo sua doutrina. Ele lia uma versão da Bíblia do rei Jaime e um escriba escreveu as correções e acréscimos revelados ao profeta pelo Espírito Santo. Durante este tempo, ele também recebeu o primeiro capítulo de Moisés, na Pérola de Grande Valor, que revelou como Moisés recebeu revelação para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. A maioria das mudanças de Joseph na Bíblia estavam no livro de Gênesis, mas em 1833 ele revisou mais de 3.000 versículos. Quase 2/3 de doutrina e convênios foram recebidos até então, e a seção 29 é a seção mais antiga que parece estar diretamente ligada a ela. Em setembro de 1830, alguns membros se reuniram para a segunda conferência da igreja na casa de Peter Whitmer Sr., em Fayette. Eles queriam entender melhor as profecias do livro de Mórmon sobre a coligação da casa de Israel nos últimos dias para trazer e construir Sião, ou Nova Jerusalém, e a segunda vinda do Salvador. Joseph tinha lido na Bíblia sobre a queda de Adão e os santos tinham opiniões diferentes sobre o assunto. Esperando que o Senhor os ajudasse a entender melhor, eles perguntaram a Joseph sobre isso e ele orou e recebeu a seção 29. A revelação começa com a ordem de ouvir a voz de Jesus Cristo, seu Redentor, cujo braço de misericórdia expiou seus pecados. O Senhor prometeu reunir aqueles que ouvirem sua voz, se humilharem perante ele e clamarem por ele em poderosa oração, assim como uma galinha junta seus pintinhos sob as asas. Quando uma galinha se sente ameaçada, ela chama seus filhotes que obedecem rapidamente e vêm até ela. Ela os reúne sob suas asas para protegê-los com seu corpo, esperando que eles não sejam vistos, e se oferece como um sacrifício para preservar suas vidas. O Senhor disse que fomos escolhidos no mundo para anunciar seu evangelho com um som de júbilo, como com a voz de uma trombeta. Ele é nosso advogado, ou alguém que nos apoia, ou defende nosso caso com o Pai, que nos dá o reino por sua boa vontade, porque o Salvador está em nosso meio. Devemos elevar nossos corações e nos alegrar. Ele disse que receberemos tudo o que pedirdes com fé, se estivermos unidos em coração de acordo ao seu comando, e esta sessão nos mostra como ele revela suas belas verdades do Evangelho e conhecimento para nós, muitas vezes além de nossas perguntas originais. No versículo 7, o Senhor disse que somos chamados para levar a efeito a reunião de seus eleitos, que ouvem sua voz e não endurecem o coração. Muitos naquela época pensavam que os eleitos eram apenas alguns que Deus já havia escolhido para receber sua graça, mas aqui o Salvador nos ensinou que todos os que se arrependem e o seguem serão reunidos. Enquanto nesta época na igreja, os santos começaram a se reunir fisicamente nos Estados Unidos. Em nossos dias, isso se refere menos a um local específico e mais para sermos reunidos para o conhecimento do Senhor, para preparar a nós e nossos corações, em todas as coisas, para o dia em que tribulação e desolação virão sobre os inimigos. A seção 29 é uma das várias revelações que falam sobre os últimos dias, os eventos que antecederam a segunda vinda do Salvador e seu reinado na terra. Ele nunca nos diz nas Escrituras exatamente quando isso acontecerá, mas apenas diz que a hora está próxima e o dia logo está à mão. Ele disse que a terra está madura e todos os soberbos e os que praticam a iniquidade serão queimados como restolho, e que a maldade não estará sobre a terra. O Senhor disse que faria revelar-se do céu com poder e grande glória, com todas as suas hostes, referindo-se aos santos fiéis que viveram em todos os períodos de tempo na terra e habitaram em retidão com os homens na terra por 1000 anos. Enquanto os ímpios, o Salvador disse que seus 12 apóstolos em Jerusalém estarão à sua direita, vestidos com vestes de justiça e coroas sobre suas cabeças, e julgarão a casa de Israel, mesmo tantos quantos aqueles que amaram e guardaram os mandamentos do Senhor. Aprendemos os sinais que acontecerão antes de sua segunda vinda. O sol escurecerá, a lua se transformará em sangue, as estrelas cairão do céu e haverá sinais ainda maiores no céu, acima e na terra e abaixo da terra.
Estaremos chorando e lamentando, e uma grande tempestade de granizo destruirá as colheitas da terra. Por causa da iniquidade do mundo, o Senhor se vingará daqueles que não se arrependerem. O cálice de sua indignação estará cheio, e o seu sangue não limpará aqueles que o fizeram não ouvi-lo. Esta vingança inclui alguns detalhes muito gráficos nos versículos 18 a 20. O Senhor referiu-se à profecia de Ezequiel de que a grande e abominável igreja, que são aqueles que ativamente lutam contra o Senhor e sua igreja, serão derrubados pelo fogo devorador, para que as abominações não reinem. Esses julgamentos devem acontecer para limpar a terra e trazer sobre a obra de Deus de levar seus filhos à imortalidade e vida eterna, e devemos nos preparar agora para encontrar o Salvador, seja em sua segunda vinda ou por nossa própria morte antes disso. Quando os 1000 anos do milênio terminarem, os homens começarão novamente a negar a Deus. O Senhor disse que poupará a terra por um pouco de tempo. Então o antigo céu e a velha terra serão consumidos e renovados para um céu e uma terra celestializados. Tudo de Deus, a mão de obra, na terra será ressuscitada, a sua forma perfeita, sem que um fio de cabelo seja perdido, incluindo homens, feras, aves e peixes. Antes que isso aconteça, Miguel, o arcanjo que é Adão, soará sua trombeta e despertará os mortos. Seus túmulos serão abertos e eles surgirão e ressuscitarão. Aqueles que são justos serão reunidos à direita do Senhor para a vida eterna, enquanto os ímpios, que ele terá vergonha de possuir antes que o Pai, o ajuntará à sua esquerda. Ele lhes dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, onde eles são impotentes para vir a ele por causa de suas más escolhas e mau uso do arbítrio. O Senhor disse que primeiro criou todas as coisas espiritualmente e depois materialmente pelo poder do seu espírito, e que as coisas temporais se tornariam espirituais. Jesus trabalhou tanto em missões espirituais quanto temporais na terra. Ele expiou nossos pecados para salvar a todos, a criação do Pai, e ele também ajudou seus semelhantes e aliviou seu sofrimento físico. O Senhor disse que todas as coisas são espirituais para ele e que ele nunca nos deu um mandamento temporal. Ele deu a Adão o arbítrio para agir por sua própria vontade, mas também lhe deu mandamentos espirituais. Esta é a primeira seção de Doutrina e Convênios que nos ensina sobre o arbítrio, que é a capacidade e o poder de escolher e agir, a lei eterna e os mandamentos que determinam o bem e o mal, o conhecimento desses mandamentos para escolher e agir de acordo com a oposição de Satanás à nossa ação em obediência. Aprendemos no versículo 36 que Adão foi tentado pelo diabo e sobre o desejo de Satanás de ter poder na vida pré-mortal, quando se rebelou contra Deus e disse: Dá-me tua honra, que é o meu poder. Satanás foi capaz de levar 1/3 das hostes do céu para longe de Deus por causa de seu arbítrio, possivelmente dizendo-lhes que suas escolhas não teriam consequências, conforme lemos nos Anticristos no livro de Mórmon. Eles foram então derrubados e se tornaram o diabo e seus anjos morando no lugar preparado para eles, chamado Inferno. O Senhor disse que deve ser necessário que o diabo nos tente, ou não poderíamos ser nossos próprios agentes e nunca conhecer a oposição entre o amargo e o doce. Adão foi tentado pelo diabo, comeu do fruto proibido, transgrediu, e o Senhor o expulsou de sua presença no jardim do Éden por causa dessa transgressão. E ele tornou-se temporal, mortal e espiritualmente morto ou separado de Deus. Jesus Cristo deu a Adão e sua semente o dom de não morrer uma morte física até que ele enviasse anjos para lhes declarar arrependimento e redenção por meio da fé em seu nome. Deus designou ao homem os dias de sua provação para se arrepender e voltar-se para o Salvador. E por sua morte natural, ele poderia ser ressuscitado em imortalidade para a vida eterna. Esse plano assegurava arbítrio, justiça, misericórdia e redenção a todos os que decidissem crer e condenação eterna a todos os que optassem por não acreditar ou se arrepender. A revelação termina dizendo-nos que as criancinhas são redimidas desde a fundação do mundo por meio do unigênito de Deus, Jesus Cristo, até que sejam capazes de agir por si mesmas e se tornem responsáveis. O Pai Celestial restringe o poder de Satanás de tentá-las. Nós
com o nosso conhecimento de mandamentos do Senhor, da nossa própria vontade, nos arrependemos e nos voltamos para Ele. E esta é a sessão 29 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da Igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século 1800. Você pode também procurar por essas outras imagens escondidas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.